Hoje é terça-feira, dia 11 de março. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: Dança das cadeiras na política. Uma dança que nunca sai de moda. Uma imagem da procissão luminosa que dá início às comemorações da festa em honra a Santo Antônio. Cacau, a matéria-prima dos chocolates, pode ter uma alta de até 60%. Vereadores aprovam projeto polêmico. Julgamento de Gustavo Quinteiros, D'Alessandro e Bisol serão transferidos para outra data. Então, todo mundo liberado para o Grenal do próximo sábado. E sem contar que estamos ainda com a garganta bem complicada, mas na medida do possível vamos passando essas notícias para vocês. Estes são alguns dos assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, na nossa conversa política de hoje, vamos iniciar falando que eu estou novamente cortado de alça de gaita. Como dizia o gaiteiro Valdemar, né? Cortado de alça de gaita. Mas, como eu disse antes, na medida do possível, vamos informando a vocês. Vamos falar hoje de um assunto polêmico também, que é a troca das cadeiras. Lembra daquela dança que é feita aí nas quermesses, nas danças das cadeiras, nas festas juninas de escola? Essa tem o mesmo significado. Algumas trocas de ministérios para saber se vai melhorar a situação do Brasil ou vai ficar na mesma. Algumas dessas trocas são mais significativas que outras, pois muita coisa foi reformulada aqui. Uma que eu achei mais acertada que as outras foi a saída de Nízia Trindade da pasta da saúde. Até já falei isso. E nessa pasta entrou Alexandre Padilha, que já tem alguma experiência, né? E Nízia não tinha, né? Pois Padilha é médico e Nízia não é médica. Padilha sabe das necessidades que a pasta precisa. Bom, saber é diferente de fazer, mas temos que ter pensamento positivo. E no discurso final de Nízia, ela pegou também bem pesado, falando em misoginia. Pessoal, que deu para entender aí que ela foi tirada do ministério por ela ser mulher. Olha que eu ouvi isso no Jornal Nacional, hein? Olha que é uma coisa bem estranha. Por quê? É o governo que implantou a bandeira da igualdade, do homem e mulher ter a mesma condição. E está fazendo exatamente ao contrário. Mas, na minha opinião, Lula acertou a mão agora. Mas temos que esperar para ver se o novo ministro vai torcer pelo povo ou vai torcer pelo governo. Bom, mas a jogada que não vai dar certo, já vou cantando a bola aqui, olha para mim enganar, é difícil, hein? É a segunda troca que Lula fez. Pois Lula botou a ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na pasta de articulação política. Não entendi o que ele fez. E até eu sei que é a mesma coisa que botar um sujeito em uma sala cheia de dinamites com um palito de fósforo aceso. Não dá certo. É uma formação explosiva. Muitas pessoas do seu partido, do PT, não a suportam.
Ela tinha batido boca até com o ministro Fernando Haddad por questões econômicas. Que a presidente do PT tinha que bater boca com o ministro da Economia? Uma situação que começou bem errado. Bom, estamos aqui para debater essas questões, para expô-las a vocês. Essas questões são complicadas. E para fechar a nossa conversa, vamos esperar o que vai acontecer nessas vibes de troca de cadeira. Mas todo mês o Banco Central divulga o Boletim Foco, sabe, né? Falando da previsão do mercado em relação à economia. Então vamos lá. A previsão de inflação desse mês é de 5,68%. Ou seja, já supera a previsão anterior que tinha estipulado 4,5%. Já superou a meta que nós tínhamos que ficar abaixo. E por isso que todo dia sobe os produtos no mercado. De acordo com os correligionários do partido da situação, queria melhorar quando saísse o Roberto Campos Neto da presidência do banco, pois todos falavam que o Roberto Campos Neto foi empossado por Bolsonaro e ele estava jogando no time contra o governo. Todos falavam isso, até Lula disse depois que nós trocarmos o presidente do Banco Central, as coisas iriam mudar. E mudaram bem para pior, né? Começou com aquela cobrança do Pix, da galera querer saber aí se você movimentava mais de 5 mil reais, tinha que pagar o imposto. E tem, né? E tem. E o Lula botou o Galípolo. E Galípolo iria resolver todos os entraves que Campos Neto estava fazendo. Sabendo que Campos Neto foi considerado o melhor presidente do Banco Central do mundo. Foi uma revista norte-americana que falou isso, hein? Bom, até agora, então, perante essa situação, ele não conseguiu vingar. Vamos ver o que vai sair de agora para frente. Amanhã tem mais política para vocês. Agora vamos entrar no bloco esportivo do Jornal de Más Notícias. Pessoal, chegou a hora do Grenal. Na cena Grenal, o Grêmio, além de ter que vencer por 2 de vantagem, tem que enfrentar um jogo na Copa do Brasil, jogo eliminatório, e pelo que disse Quinteiros, vai com força total. Empatou, né? Vai para as penalidades. Perdeu, tá fora. O tricolor viaja hoje à tarde até o interior de Minas Gerais para enfrentar o Atlético. E Quinteiros vai junto, pois a punição não tem influência aí na Copa do Brasil, mesmo porque ele já pagou a sua primeira parte da multa, né? Não ir no primeiro Grenal. Bom, o julgamento sobre a sua infração foi adiado. É aquele que incide a invasão de campo e agressão ao atleta do Juventude, Enio. Mas com essa adiação aí, Quinteiros poderá participar do Grenal decisivo. E se ele for condenado, poderá pegar até 15 jogos de suspensão, mas que forem cumpridos lá pelo ano que vem, lá no Campeonato Gaúcho. Mas a equipe de direito do clube vai adiar esse julgamento, né? Quem sabe se ele vai estar aí o ano que vem? Mas vamos mandar para longe para que ele possa adiar a pena e começar a cumpri-la lá pelo ano que vem, como eu falei. Então, pelas regras, ele cumpriu a suspensão do Grenal e na Arena e poderá estar presente no Beira-Rio. Então, falando de Copa do Brasil Internacional, por ter se saído melhor no Campeonato Brasileiro do ano passado,
vai começar pela Copa Libertadores e entrará depois da terceira fase da Copa do Brasil. Hoje, pela manhã, Roger volta a treinar a equipe na preparação para o Grenal e terá à disposição atletas que têm sido decisivo, né? Em todos os confrontos, Alan Patrick foi o homem Grenal. Ele que já é artilheiro em Grenais, tem ultrapassado até o Fernandão, que tinha aí 4 gols. Alan já contabilizou 5 gols em Grenais e mais 4 assistências. O capitão colorado já tem 197 jogos pelo Internacional. Então, todos de olho para saber o que acontecerá nesse sábado às 16 horas. O vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, e o diretor esportivo do clube, Andrés D'Alessandro, serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Que era para ser também hoje, né? E foi adiado. Então, os dirigentes colorados foram denunciados pela Procuradoria sobre acusação de ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto, em declarações feitas sobre a arbitragem gaúcha. As manifestações que motivaram a denúncia ocorreram durante a entrevista concedida por ambos, nas quais criticaram publicamente o desempenho da arbitragem em partidas recentes do Campeonato Gaúcho. A Procuradoria entendeu que as falas ultrapassaram os limites da opinião e configura ofensa, levando à abertura do processo disciplinar. Caso eles sejam condenados, Bisol e D'Alessandro podem recorrer às punições aí que vão desde advertência até suspensões. Dependendo do entendimento do tribunal, a defesa dos dirigentes deve argumentar que as críticas fazem parte do contexto esportivo e não tiveram a intenção de atingir a honra de nenhum profissional da arbitragem. Bom, deixei por último essa pauta, porque esse é um problema não só do Internacional, essa bronca é de outros times também, do Grêmio. Todo mundo incomoda, fala mal da arbitragem e muitas vezes, a grande maioria, se não todas, estão lá para arbitrar. Eles estão para trabalhar. É dali que eles levam a comida para casa. E se você acha que eles estão abusando, você não presta atenção no outro lado da situação. Dentro de campo, tem que ter futebol, tem que mostrar futebol. Usar argumentos esdrúxulos para manifestar ofensa a esses profissionais que estão aí para fazer o seu trabalho. Acho que isso sim merece punição. Todos, não estou falando só do Inter. Aqui nesse contexto, só o Inter. Mas todos fazem isso. É uma coisa feia. É que nem você vê uma jogada um pouco mais dura e a gurizada se joga no chão. Que coisa mais feia, vamos mostrar futebol. Bom, para parar essas malfeitorias, acho que todos devem ser punidos quem faz esse tipo de coisa, né? Bom, vamos dizer que este bloco esportivo, ele tem um oferecimento de Natal Fitness, olha aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América.
Pessoal, a Natal Fitness é quem patrocina o nosso bloco esportivo. Tá falhando a voz, né? De vez em quando esse tempo, né, fica quente, fica frio e às vezes dá esse probleminha. Bom, vamos passar para um assunto seríssimo agora, que tem mexido aí com toda a imprensa nacional. Após a aprovação dos vereadores aqui de Bento Gonçalves, que retiraram direitos dos novos servidores, foi realizada uma assembleia extraordinária pelo Sindicerp-BG e decidiu para deflagração de uma greve geral. A paralisação terá início hoje, teve início hoje, dia 11, e seguirá até quinta-feira, dia 13, às 18 horas, quando uma nova deliberação será feita durante uma assembleia geral ordinária previamente agendada. Agora, veja as imagens de como foi o pessoal chegando para a sessão solene, deixa eu ver aqui, para esta votação. Olha só, e é complicado. Pessoal, olha só o barulho que essa galera tá fazendo aí. Isso é na frente da Câmara de Vereadores, ó. Trancaram a rua e tudo, ó. Aí já é dentro da Câmara de Vereadores. Bom, pessoal, vocês viram o que aconteceu, né? Essa foi a manifestação dos servidores públicos. Nesta imagem podemos ver. Agora vamos ver aí os vereadores que estão em pé. Deixa eu botar aqui para vocês verem, ó, dá uma olhada aí. Essa foi a manifestação dos vereadores aí que estiveram em pé. Os vereadores que votaram contra esse projeto de Diogo Siqueira são Moisés Escúcio, líder do MDB, votou contra, Alcindo Gabriele, Sidney Postal do PL e Joel Bolsonaro do PL. Esses 4 foram contra esse projeto e votaram a favor do projeto, esse pessoal que você viu de pé. Foram os vereadores Duda Pompermayer, do Progressistas, líder do governo, José Gava, do PSDB, Edson Biasi, do PP, Paulo Souto, do PSDB, Gilmar Presuto, do União, Lúcio Lanes, do PDT, Tiago Fabres, do PP, Marlene Pelicioli, do Cidadania, Sidney da Silva, do PSDB e Volney Cristófoli. Esses votaram a favor da moção aí do projeto do prefeito, do executivo. Não estavam presentes nessa sessão os vereadores Volmar Giordani, do PP, e Letícia Bonazina, do PL. Agora vamos a um breve intervalo para você entender como foi essa situação, né? Vamos botar também, é claro, devemos ouvir todos os lados e a explicação do prefeito Diogo Siqueira em relação a esse caso também. Acho de suma importância que a gente veja os dois lados. Mas, por enquanto, então, vamos a um breve intervalo, é bem rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, a gente tem 2 patrocinadores nesse jornal, que é a Natal Fitness e a Harmony Sonorizações. Obrigado aí por dar esse apoio a esse
a esse pequeno jornal aqui de Bento Gonçalves que é levado ao redor do mundo. Sabia que a gente vai para 180 países? É, tudo com legenda embaixo do que a gente fala. Que legal, né? É bom saber que Bento Gonçalves vai longe. Bom, como foi dito no bloco anterior, temos um caso muito importante para analisar hoje aqui. Pois ontem a manifestação dos servidores públicos movimentou o centro de Bento Gonçalves, paralisou o trânsito em frente à Câmara de Vereadores e um grande número de servidores foram até ao plenário para pressionar os parlamentares na votação. Mas isso não adiantou, né? A votação foi a favor do Legislativo. A votação é aquela que tira os direitos dos novos servidores. E também temos que ter em mente que o serviço público em Bento Gonçalves é mal remunerado. Todos os outros municípios aqui ao redor, para você ter uma ideia, ao redor de Bento Gonçalves, o vale alimentação para o funcionário público aqui na cidade, ele é de R$ 26,00. O vale alimentação para os funcionários públicos de Garibaldi é R$ 32,00. E o de Caxias do Sul é R$ 40,00 o vale alimentação. Então, só para você refletir aí, na parte dos enfermeiros, de médicos, de atendentes, então os municípios aqui ao redor de Bento Gonçalves pagam muito mais em termos salariais. Tem muito mais vantagens trabalhar fora de Bento do que aqui. Se tirarem os benefícios dos novos servidores, acho que não haverão novos servidores. Ou os que se sujeitarem ao trabalho não trabalharão com excelência, por conta de uma má remuneração. Não sei se você ganha pouco, você também trabalha pouco, né? Então vamos ver o que o prefeito falou. Diante disso, vamos achar aqui a fala do prefeito. Fala aí, Diogo Siqueira. O sindicato está convocando para uma greve geral todos os servidores a partir de amanhã. Eu preciso deixar muito claro, existe uma motivação política por trás. Sabemos que a presidente do sindicato tem uma motivação por ser vinculada a um partido político que é o PT. O que não pode acontecer dentro da prefeitura e nessa relação de sindicato e prefeitura é que essa mobilização política aconteça e interfira na vida do cidadão. Os projetos que foram aprovados hoje não afetam a todos os nossos servidores que estão trabalhando. Biênio, licença-prêmio, por exemplo, não estão afetando os que já estão. Vão afetar os novos, sim. E essa mudança que queremos fazer é gradual. A gente está fazendo apenas para os próximos, uma regra um pouco mais rígida, mas pensando a longo prazo a Prefeitura e o município de Bento. Eu falo mais uma vez, uma greve, uma interferência dessas do sindicato não pode afetar o nosso cidadão. Não pode afetar aquela criança que precisa da escola, dos pais que precisam trabalhar e deixar os filhos na escola, não pode afetar a nossa saúde no dia a dia. E isso a gente não pode deixar que aconteça. Eu confio em todo servidor de Bento Gonçalves, confio no trabalho que estão executando e na seriedade que tem no compromisso de atender a todo o nosso cidadão de Bento. E fica aqui mais uma vez a mensagem, reiteramos, a qualidade do serviço que tem no nosso município, a qualidade do nosso servidor e que gradualmente sim vamos fazer mudanças que vão também beneficiar a todo o servidor. Bom, pessoal, vocês entenderam o que falou o prefeito, né? Ele botou a culpa, então, no Partido dos Trabalhadores. Diz que tem uma briga política aí acontecendo. Quem disse isso foi o prefeito de Bento Gonçalves. Não botem palavras na minha boca. Então está aí a explicação do caso na visão do prefeito Diogo Siqueira. Bom, antes de nós pularmos para o final do jornal, eu quero botar para vocês, ó. Essa aqui é a imagem da procissão luminosa que ocorreu ontem e foi sensacional. Pessoal aí saindo da escadaria aí do Colégio Bento e descendo em direção ao Santuário de Santo Antônio.
Bom, nós não poderíamos deixar de passar em branco aí essa imagem para vocês aí. Que legal, né? Conforme vai chegando o dia de Santo Antônio, vamos nos inteirando com vocês aí e mostrando as novidades, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Bom, coisa boa, né? Olha ali, esse é o ovo de Páscoa. A imagem de fundo é de uma marca bem conhecida da gurizada. Presta atenção, 150 gramas, custando R$ 94,99, R$ 95. Isso é uma promoção de um mercado aqui no bairro Licursul. Estávamos falando daí nesse mercado com especialistas na base do chocolate, esse pessoal que abastece os chocolates no mercado, e disseram para nós que o cacau, a matéria-prima do chocolate, sofreu uma alta de 60%. Agora te apavorou, não? Em relação à Páscoa de 2024, sofreu um aumento de 60%. O cacau, pessoal. E esse ano a Páscoa vai ser dia 20 de abril. Os preços dos chocolates terão um aumento na gôndola de 10% a 40%. É muito aumento. Então tá na hora de começar a fazer aquela pesquisa, pois a Páscoa desse ano, em vez de ser doce, vai ser salgada. Voltamos a nos encontrar amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Tchau!